O YouTube é lícito, mas nem tudo no YouTube me convém. Se Paulo fosse pertencente aos dias de hoje, ele teria escrito o seu versículo talvez dessa forma. O senhor deu quanto? 16. 16? Tem duas naquela. Ah, bom. O YouTube é lícito, mas nem tudo no YouTube me convém. Se Paulo fosse pertencente aos dias de hoje, ele teria escrito o seu versículo talvez dessa forma. Hoje nós vamos falar da liberdade cristã. Essa liberdade que para muitos ela não é bem compreendida. João 8,32 diz que nós conheceremos a verdade nos libertará. E para a liberdade Cristo nos libertou. Me deparei essa manhã, aliás, com a leitura de Romanos 6,22, quando diz que quando nós nos tornamos livres do pecado, deixamos de ser escravos do pecado, passamos a ser escravos de Deus. Isso me chamou a atenção e me trouxe a essa reflexão sobre a liberdade cristã. Na verdade, algumas pessoas que trabalham como funcionário têm um sonho de serem livres de um patrão e buscam a sua iniciativa privada, ser microempresários, ter o seu negócio próprio. E acabam se tornando escravos de um negócio, de um trabalho que remunera muito menos e que dá muito menos resultado e que traz muito mais peso do que ser funcionário de uma empresa estabelecida. Então esse conceito de liberdade, ele é um pouco confundido nos nossos dias atuais, porque a liberdade, conforme está em 2 Coríntios 3,17, diz que o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, usando esse conceito, nós não faremos na nossa vida um palco de alegria e de felicidade e podemos nos declarar livres se o Espírito do Senhor não estiver permeando a nossa vida, nos conduzindo a tomar as decisões e a fazer tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Em Gálatas 4,13 diz que o herdeiro, enquanto ele é menor de idade, ele é igual a um escravo. Ou seja, embora ele seja dono de tudo, ele é como um escravo. E assim somos alguns cristãos sem autoridade. Pessoas que têm conhecimento da Bíblia, têm o conhecimento da palavra, sabem que são livres em Cristo, mas na verdade não se sentem livres, porque realmente não são. Não são porque não usam dessa autoridade que receberam e passam a viver uma vida presa a dogmas, a conceitos ou até a pequenos hábitos
hábitos que levam a pecados, a práticas que tolhem essa liberdade que Deus deu. Em 2 Pedro 2,19 diz que o homem é escravo daquilo que o domina. Ou seja, isso nos leva para um conceito que todos nós somos ligados a algo que nos domina. Uns são dominados pelo apetite, pela boca. Paulo gastou boa parte da Epístola aos Coríntios explicando o que deveria se comer, como deveria se comer e como deveria encarar a comida do irmão. E tudo isso para delimitar o que seria a liberdade do irmão, do próximo, da pessoa alheia, em detrimento dos nossos conceitos, da nossa maneira de enxergar como as pessoas devem viver. Algumas pessoas trabalham, têm o seu final de semana livre, entre aspas, porque o final de semana ele pode ser mais escravizador do que um momento de descanso, de relax e de descontração com a família. Hoje a gente percebe que Deus está trabalhando fortemente para que as famílias se unam, porque há uma pressão sobre a desconstrução da família. E o homem que está escravo de atos, de coisas que tiram ele da família, isso vai levá-lo a uma experiência de viver um cristianismo que não na sua plenitude. Hoje eu estou aqui caminhando nesse parque, eu fiz algumas filmagens de pessoas que possam estar demonstrando liberdade, mas no entanto buscam uma liberdade, mas na verdade, na sua essência, ainda não compreenderam o que é liberdade. Porque Gálatas 5,15 diz assim, fomos chamados para a liberdade, mas não para dar vazão à carne. Então, ser livre não quer dizer que eu possa fazer tudo aquilo que a minha carne pede, né? Que o meu desejo, que o meu impulso da minha alma solicita. Mas ser livre verdadeiramente conforme está em Gálatas 5,15, é servir uns aos outros mediante o amor. Então, voltando para Jesus Cristo e para a cruz e para o momento da Páscoa, onde ele entregou a sua vida, ele estava ali servindo a Deus e a humanidade, se doando, se entregando. E para ele, aquilo não era uma prisão, era liberdade. Embora a sua carne gemia, e lá no Getsemane ele chegou a orar pedindo ao Pai que afastasse dele esse cálice da dor, do sofrimento, mas que não fosse como ele, a carne dele, a alma dele desejasse, mas como o Pai, o Deus que é Espírito, dissesse e determinasse. Essa submissão, esse serviço ao Pai, esse serviço prestado a nós, à humanidade, é característica, é uma marca de que Jesus realmente era livre. Ele, embora tenha morrido na cruz e se entregado por nós, ele expressou, esboçou o que é verdadeiramente liberdade, livre do pecado. Portanto, nesta manhã, eu quero dedicar este vídeo a todos nós, irmãos em Cristo, que nós possamos ponderar um pouquinho mais sobre o serviço a Deus, o serviço cristão, o serviço à família, o serviço ao reino. É isso que vai nos trazer liberdade, porque a liberdade está em fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, cumprir a sua justiça, e as demais coisas, elas virão como acréscimo. Deus te abençoe, um bom dia, fiquem na paz.